Perfeito, porque o senhor trouxe essa informação na sexta-feira, que chamou a atenção o fato de, né, sexta, sábado, dar um salto, né, e continuar esse crescente em relação às UTIs. O senhor associa isso a essa liberação que houve lá desde abril, indústria, construção civil, aí a gente veio com mais força no comércio, a área de serviços. Há relação ou não há relação? A gente teve o início, vamos dizer assim, das flexibilizações com a construção civil e a indústria lá no final de abril, 22 e 24 de abril. 20 dias depois, a gente flexibilizou os profissionais, né, autônomos, profissionais liberais, os microempreendedores individuais e as microempresas, né? Foi no dia 5. A gente tem aqui uma data, um prazo que é de 15 dias, que é o prazo que a gente entende que até o vírus entrar em contato com a pessoa, ele contaminar o organismo e ter as suas manifestações, né, os seus sintomas aparecerem, em torno de 15 dias. Então, no dia 5, após o dia 5, no dia 20, a gente flexibilizou mais o comércio, os serviços, shopping centers, atividades religiosas. Então, sexta-feira passada, fechou 15 dias. Né? E aí a gente teve, sexta-feira, a gente fechou com 44 leitos, iniciou com 44 leitos, fechamos com 46 leitos. No sábado ficou nos 46, domingo chegamos a 54 leitos, hoje de manhã 58, hoje à tarde 62 leitos ocupados. 62 leitos em si de UTI ocupados não são um grande problema. O problema é que em 2 dias passou de 46 para 62. Proporcionalmente, esse é um crescimento rápido, né, em 2 dias. De novo, o crescimento de 46 para 62 também não é um grande número. Mas se esta velocidade continuar, a gente vai chegar no final do mês com o número de leitos que já estão à disposição de UTIs ocupados, né? E se essa velocidade continuar, antes da metade do mês que vem, a gente já não vai ter mais espaço de leitos disponíveis. Vai ter que buscar outras alternativas. Então, esta velocidade, eu repito, é que nos preocupou. Prefeito, você acha que as pessoas estão se cuidando no dia a dia? Usando eu acho máscara? que a gente tinha uma campanha muito forte antes do Fique em Casa. E eu acho que as pessoas aderiram a isso. Principalmente porque as atividades, né, econômicas estavam, uma boa parte delas, suspensas. Era mais fácil. Com a liberação dessas atividades, é impossível de uma parte da população ficar em casa. Elas estão indo trabalhar. Então, o apelo não é fique em casa agora tanto, né? Ele é quem puder, fique em casa. Quem tiver que trabalhar, proteja-se, mantenha o deslocamento, mantenha o distanciamento sempre. A regra geral é distanciamento físico. Essa é a regra geral. Exceção da nossa família, da família que a gente está em casa convivendo. A exceção da nossa família, distanciamento físico, 2 metros é a melhor prevenção. A segunda melhor prevenção é evitar as mesmas estruturas, superfícies de contato, né? Evitar tocar, pegar, e quando fizer isso, ter uma certa higiene. E a outra é a utilização de máscaras. Agora, também, né, correndo num parque não oferece risco a ninguém. A gente não pode pegar pautas e transformar em mais um problema social de relacionamento. As pessoas já estão estressadas, cansadas, tristes porque estão longe dos seus parentes. Então, ofender ou criticar porque alguém está correndo sem máscara, andando de bicicleta sem máscara, enfim, né, não é a melhor alternativa. Ou a pessoa esqueceu às vezes. Então, eu acho que a gente tem que viver num ambiente menos tenso e buscando menos raiva. Pisou em cima e ela não tem outra máscara. E entre uma máscara que caiu no chão e ela pisou em cima, usar esta máscara, é melhor que ela fique sem até ela arranjar uma outra máscara. Então, né, a gente não sabe qual é o peso que tem nos ombros daquela pessoa para a gente fazer uma crítica fácil. Então, vamos todos usar máscaras, principalmente quando estiver em aglomeração, obrigatório nos ônibus, porque a gente está ali, né, botando as pessoas em risco, e manter o distanciamento e a higiene. Quanto mais individualmente todos se protegerem, quem puder ficar em casa,
mas as atividades econômicas e até de lazer vão ser liberadas para todos nós. Mas o senhor entende que se mantiver essa situação, pode ser necessário adotar, quer dizer, dar um passo atrás e dar uma freada geral, assim, para que isso não seja aí um problema agora em julho, por exemplo? Vou utilizar, vou te responder com a mesma linguagem que tu me perguntou, mas dando um sinal para a sociedade. Este passo atrás nas atividades econômicas, ele é um passo à frente na saúde das pessoas, na segurança das pessoas, no cuidado para que a gente não tenha uma a este momento de crise, para dar um passo à frente na cidade, para a gente estar preparado para o pós-Covid, para a gente estar preparado para ajudar as pessoas agora. Então a gente tem que ter esse cuidado, está tendo, e é possível que a gente tenha, eventualmente, Patrícia, que ter alguma restrição a mais, ao invés de ter alguma flexibilização, talvez tenha que ter alguma restrição, mas é importante que tenha outras questões que precisam, que estão andando e que podem andar ainda com o protagonismo da Câmara de Vereadores e da sociedade organizada, para a gente ter uma cidade mais organizada. Se é inevitável a pandemia, e ela é inevitável, eu tenho que buscar alternativas, nós temos que buscar alternativas de acordo com as evidências mundiais. Tem outras coisas que são factíveis e que se tornaram uma necessidade maior e que podem ser um grande potencial e diferencial para a gente enfrentar com outras ferramentas essa crise econômica, que é a manutenção dos investimentos públicos, que é a gente buscar publicação de outros editais de parcerias, que é a gente fazer programas específicos para desburocratizar a nossa máquina pública, que é muito burocrática ainda. A gente já tinha um problema real de mobilidade e isso se tornou um problema irreversível no formato atual. Então tem uma série de projetos de lei na Câmara de Vereadores e uma série de ações que a gente vai mais organizada, mais estruturada, enquanto setor público, essa crise mundial. Mas ainda continuando na questão da Covid, porque a gente tem o distanciamento controlado, que é esse monitoramento do Estado, né, em relação a como as regiões estão funcionando. E a questão das UTIs, por exemplo, a ocupação das UTIs, ela passou a ser um dos indicadores mais imediatos, assim, em termos de definição das medidas. O senhor acha que esse comportamento que a gente está observando aqui, tendo aqui, isso pode influenciar e mudar a condição que Porto Alegre tem hoje de bandeira laranja para uma bandeira vermelha, e isso necessariamente gerar mais restrições? E o problema de não tomar nenhuma atitude um pouco mais restritiva é chegar em algum momento, como o aumento ele é exponencial, é a gente chegar em um momento e perder o controle, né? E aí ficar por um longo tempo de restrições, como ficou a Itália, como ficou a Espanha, como ficou a Inglaterra, como ficou os Estados Unidos, né? Como não tomaram medidas no início, acabaram tendo que tomar medidas depois, muito mais prolongadas do que deveriam ser, né? Então, e pelo menos é isso que a evidência diz, né? Que aquelas medidas que a gente tomou inicialmente nos possibilitaram ter essas liberações agora. Então, talvez a gente tenha que ter alguma restrição essa semana para que a gente evite ter maiores restrições a partir da semana que vem ou nos próximos dias. Primeira questão das escolas, educação, é o tema, quando a gente fez a live com o governador, também foi o tema, assim, top em termos de preocupação. E eu queria saber quanto esse momento que a gente está vivendo pode aí dar uma mexida, porque tem os protocolos que foram lançados pelo governo e cada cidade, cada setor vai ter que se organizar. Mas, assim, considerando isso, o senhor acha que pode ser mais prudente, jogar um pouco mais para frente, pelo menos a educação como, né, um setor que movimenta muita gente. E a gente vai ter o pico, vou fazer duas juntas rapidinho. Vai ter o tal do pico que todo mundo fica esperando, o pico de casos e tal. A gente vê que tem, né, a linha está ascendendo, né, de Porto Alegre de casos, né, ela ganha uma força maior, mas aí também tem a ver com a testagem que aumenta.
Então, duas coisas. Educação, se pode ter aí uma demora um pouco maior no retorno, né? O senhor acha que pode ser uma questão a avaliar. E se vai ter um pico, esse pico virou uma coisa um pouco assim mítica. Assim. Quero picos que sejam picos que jamais ultrapassem, né, a nossa capacidade de atendimento. Se a gente tiver um pico e estiver dentro da capacidade de atendimento, não há problema. E se tiver que ter um achatamento, que ele seja antes da nossa capacidade de atendimento. Então não haverá problema. O problema é tentar evitar que este pico quebre a nossa, né, ultrapasse. E segundo, a questão de aulas, de ensino, realmente é angustiante a gente perceber que os pais precisam deixar os filhos em um local que eles sejam protegido, como é as creches ou a escola, para que eles possam trabalhar, que as crianças precisam desses estímulos, sejam no ensino infantil ou no ensino fundamental, para que elas possam, enfim, desenvolver habilidades específicas e conhecimento, né? A gente compartilha dessa angústia, divide, acompanha essa angústia, mas se a gente já tem aí essa demanda de leitos de UTI, imagina se a gente tivesse aí em Porto Alegre a liberação do ensino e quase 300 mil crianças retornando às suas atividades, né? Em salas com 15, 20, 25 pessoas por 3, 4 transporte coletivo. A gente realmente tem muito receio disso. A gente sabe que é necessário, a gente sabe o quanto triste está sendo para as crianças, para os pais da criança nesse momento, mas eu acho que a ideia é evitar uma tristeza maior, que é que os avós dessas crianças, que os pais dessas crianças ou as próprias crianças acabem precisando de algum atendimento de saúde e terem se contaminado, né? E se eventualmente se contaminarem, que tenhamos capacidade de atendimento. Esse é o diferencial, acho, no mundo inteiro, né? É a capacidade de atendimento.